compartilhar um texto com você. Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 3. O versículo é o 17. Lembrando que o DVD da manhã está pronto já, tá? Você pode adquiri-lo. Versículo 17 do capítulo 3. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 4. Versículo 3. Chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem em pães. Feche seus olhos. Estamos aqui desde cedo te louvando, recebendo da tua parte, experimentando um pouco mais da tua presença, nos aprofundando mais nesse rio, que é possível da gente alcançar a profundidade dele. Quanto mais profundo a gente mergulha, mais profundo eu tenho que mergulhar e não alcançar a profundidade disso. Isso tudo se revela dentro de nós. Faça fluir de nós essas águas. Queremos que essas águas curem os rios que não geram mais, que venha curar os rios mortos da vida. Essa água que jorrar de nós venha ser agente de libertação, de cura. Traga mais uma porção da tua palavra ao nosso coração. Queremos só ouvir a tua voz. Isso basta. Fala com a gente mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Olha para mim aqui. Olha para cá. Na verdade, existem coisas que a gente não vai entender nunca. E quando eu digo entender nunca, é não entender nunca. Por mais que soe como uma redundância, a gente não entende. A gente alcança a depreensão. E a depreensão não é absoluta. A compreensão é. Então a gente não compreende, a gente só depreende. Como por exemplo, essa ideia de que o machado já foi posto à raiz da árvore. Isso é consequência de o machado foi posto à raiz da árvore. Por que o machado foi posto na raiz da árvore?
muito singular. A consequência do machado na raiz é o nível infrutífero profundo dessa árvore. Então a falta de fruto faz com que o machado vá para a raiz da árvore. Ainda não cortou, o machado só está na raiz. Até que o machado corte a raiz, a árvore não sente que tem raiz, que tem um machado na raiz dela. Aí é que é complicado, porque somos condicionados a pensar e a viver como uma árvore muito frondosa, no aspecto, no quesito de aparência, as folhas um tanto quanto verdes, o tronco robusto, e não é por falta de raiz, as temos, são profundas, mas simplesmente essa aparência toda é o que menos importa para esse que detém a autoridade do machado. Ele não se relaciona com uma árvore que só tem tronco, ele não se relaciona com uma árvore que só tem folhas. Para ele não tem um tom de tanta importância uma árvore com raiz um tanto quanto profunda. Pode ter isso tudo, se não tiver aquilo que de fato é necessário ter, o machado vai para a raiz, que é fruto. Então, isso é perigoso. Por que é perigoso? Porque a gente corre um grande risco de já estar com o machado na nossa raiz, pela falta de fruto nosso. A árvore não é conhecida pela profundidade das suas raízes. A árvore não é conhecida pela grossura do seu tronco, pela grandeza das suas ramificações, pelo verde das suas folhas. Ela é conhecida pelo fruto que ela gera. Então, para ele que detém a autoridade do machado, se eu não tenho fruto, eu posso ter a grandeza que for, que o machado já vai para a minha raiz. Até que o machado não corte a raiz, eu não sinto que tem um machado lá. Por quê? Porque o machado vai para a raiz está debaixo da terra. Então esse relacionamento de corta, de poda, é muito interno. Isso é muito pessoal. Ninguém vê, mas o machado já está na raiz. Outro sim, é possível a gente estar se relacionando com uma árvore e para nós não importa o fruto que ela gera, eu me relacionando com a grandeza que ela apresenta, para mim já basta. Eu posso estar me relacionando ou me apoiando num tronco tão grande e essa estrutura toda já ter um machado na raiz dela. Então é inevitável o corte. A qualquer momento ele corta pela falta de fruto. O que é o fruto? O fruto é aquilo que muda o gosto daquele que precisa, aguça o paladar de quem é necessário aguçar. Não só, mas faz com que alguém igual a mim cresça. Se eu não gero fruto, o meu fruto não foi gerado, e pela falta dessa gestação não tem a devida semente que vai crescer um semelhante a mim. Então eu estou numa terra ocupando só espaço com essa minha grandeza toda. Então isso é perigoso para esse contexto que a gente está dentro. Valorizar mais as folhas e não os frutos. Valorizar a grandeza do tronco e não os frutos. E alto lá, é meio complicado a gente entender isso, mas tem que ser dito. O problema não está na terra. Diga, não está na terra. Por que não está na terra? Alguém me responde? Por que não está na terra? Porque essa árvore tem raiz. Então o problema não está na terra, porque as proteínas da terra foi necessário para isso tudo crescer. Então a árvore só é a árvore porque um dia foi semente colocada nessa terra com proteína suficiente para fazê-la virar o que ela virou. Então o problema está onde?
Então isso é muito complicado a gente tratar. Eu preciso rever essa minha estrutura toda. Se tem fruto, fica em pé. Se não tem fruto, é cortado sem ninguém ver. E dói, porque ninguém precisa saber, só você. Quando o machado começar a cortar, lá dentro, você já sabe. Então a gente julga muita coisa pela essa aparência tão expressiva de tantos, e lá na profundidade, na verdade, já tem um machado pronto para cortar, porque não está gerando aquilo que quem tem a autoridade do machado criou como expectação em cima disso tudo. Então, por isso que não é tão fácil da gente entender. Outra coisa é essa ideia de que na mão dele tem a pá. E qual é o relacionamento acerca dessa pá em movimento? É limpar a eira, é simplesmente separar a palha do trigo. E aqui palha é a casca do trigo. E como é que faz essa separação com o pá? Como é que se separa a casca do trigo com o pá? Não é tão simples. Joga-se o trigo na eira, tem que ser numa estação onde venta muito. Com a pá pega o trigo, joga para o alto, e quando o trigo está lá em cima, bate nele. Vou repetir para você. Com a pá pega o trigo que está embaixo, joga ele para cima. Quando o trigo está lá em cima, bate nele. Porque para quem tem a autoridade da pá, não importa o que eu estou mostrando ser, se por dentro eu não sou aquilo que eu estou mostrando pelo lado de fora. Então para ele não importa a casca, ele vai lidar com o trigo está dentro. Então o relacionamento dele nunca foi com o que eu apresento. Ele não me conhece desse jeito que está todo mundo te vendo. Ele me conhece de um jeito que ninguém me vê. É por trás dessa casca toda. Só que faz necessário, vez ou outra, ele arrancar isso. Como é que ele arranca essa casca toda? Jogando a gente para o alto. Isso é bom, porque a gente sai do baixo e vai para cima. E quando está lá em cima, ele dá com a pá na gente. E o que é interessante, por que tem que ser numa estação onde venta? Porque quando ele bate com a pá no trigo, o trigo cai na eira, mas o vento leva a palha. E a palha vai embora, o trigo fica. Porque o trigo não está preocupado se vai apanhar. Ele entende que as batidas da vida nele é para justamente arrancar essa casca que ele fica se mostrando ser. Então por isso que ele tira a gente da eira de vez em quando, joga para o alto, e as pancadas são duras, são incisivas. Joga para o alto, quando a gente está lá em cima, ele dá na gente. E a gente é levado pelo vento? Não, porque trigo não é levado por um vento, a casca leva o vento. E lugar de casca não é na eira, o trigo é na eira. No final do verso 12, ele vai dizer assim: ele separa a palha do trigo, guarda o trigo no celeiro, porque ele não pode guardar aquilo que está sujo. A casca é a sujeira que precisa sair para que ele leve esse trigo para dentro do seu celeiro. Então qual o relacionamento dele com a casca? É fogo. Então a casca vai para dentro do fogo e o trigo vai para dentro do celeiro. Então isso é maravilhoso. Só que o processo de arrancar essa capa, essa casca, essa máscara, essa coisa que eu fico apresentando ser e eu sei que eu não sou, só que chega uma hora que isso acaba. Ele sabe como tirar a casca. Não entendeu? Ele sabe como tirar a casca, só de pancada. Então ele permite a vida me bater para arrancar aquilo que eu apresento ser, sendo que tudo aquilo que eu apresento ser, de fato não passa de casca. Eu sou um trigo dentro dessa casca toda que está todo mundo vendo. Só que nesse período de separação, ele não pode guardar trigo com casca. Ele guarda o trigo e a casca o vento leva.
depois ele junta e leva para o fogo. Não é loucura isso? Entender essas coisas não é fácil. O texto vai dizer que Jesus vai para o Jordão, é mais complicado ainda. Por que é complicado? Porque antes disso tudo, João vai dizer assim: está vindo um aí que é mais poderoso do que eu. É mais o quê? É mais o quê? É mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar as sandálias de seus pés. Eu não sou digno de levar as sandálias dele. Ele deixa muito explícito que vai vir um que é maior do que ele. Sim ou não? Aí o grande chega. Só que o grande vai para o Jordão sendo menor, fazendo aquele que se julgava ser menor maior do que ele. Ele vai para o Jordão para ser batizado por João. Como é que o inferior, o superior, vai ser batizado pelo inferior? É ilógico, surreal, não tem como julgar isso. Mas ele não está tratando de superioridade, ele está tratando de submissão. Porque para se submeter basta entender a autoridade de alguém, seja ele novo, seja ele antigo, seja ele com menos idade, seja ele com mais idade. Se eu entendo que sobre aquela pessoa tem uma autoridade, eu preciso respeitar ela. Isso aqui é um tratado de respeitabilidade acerca de uma autoridade delegada por Deus a alguém. No assunto de batismo, ele é autoridade. Então Jesus vai para ser batizado, não é para outra coisa, não se ensinar sobre submissão. É para fazer valer o que havia dito pelos profetas? Sim. Mas o tratado é de submissão. É quando o superior desce ao nível de um inferior, e simplesmente aquele inferior torna-se superior pelo tratado de submissão. Existem coisas que só acontecem quando eu me submeto, seja em qualquer nível de autoridade: pai, mãe, trabalho, faculdade, classe de aula, repartição de um trabalho, enfim, qualquer classe dessa, quando eu entendo a submissão, a autoridade sobre alguém, eu vou sob alguém, eu vou para debaixo de, eu me coloco à disposição do. Isso é submissão. Não importa que é Jesus, aquele que é o mais poderoso, mas ele simplesmente vai dar um tratado de ser submisso, porque só existem coisas que podem acontecer com base na minha submissão. Como por exemplo, quando ele entra na água, o texto diz: e saindo das águas, o céu se abriu. Foi porque ele saiu das águas? Foi porque isso é um relacionamento acerca da submissão. Quando eu me submeto, o céu se abre. Céu aberto é consequência de submissão. Céu fechado é consequência de falta de ser submisso. Céu fechado revela a minha rebeldia com a autoridade de alguém. Céu aberto revela a minha disponibilidade em ser submisso. Então a pergunta é para você fazer para você mesmo: o meu céu está aberto ou está fechado? O meu céu está aberto ou está fechado? O meu céu está aberto ou está fechado? Rafael, está aberto, parabéns, você não tem dificuldade de se submeter à autoridade de quem quer que seja. Seja alguém que acabou de chegar na empresa, mas já exerce um cargo maior do que o seu. Acabou de chegar na igreja, mas já é o seu líder. Não tem dificuldade. Agora, se o seu céu está fechado, reveja o seu relacionamento com a autoridade. Porque estar debaixo de rebeldia acerca da autoridade de alguém é simplesmente travar o céu sobre a minha cabeça. E eu estou debaixo de um céu travado e uma terra que não gera. Porque a consequência da minha terra, onde eu piso, é falta desse relacionamento do céu com ela. O céu só se relaciona com a terra onde eu piso quando ele se abre. Quando ele se fecha, ele não se relaciona. Então o céu vai se abrir sobre a cabeça dele. A loucura do texto é ver que o céu só não se abre, desce o Espírito Santo de Deus. Não, você não entendeu.
Aquilo que está dentro do céu desce para o meu ambiente. O alvo do céu para aquilo que está descendo, está vindo de dentro dele, é o ambiente que eu estou pisando. E o que desce não é outra coisa a não ser o Espírito Santo de Deus. Deixa eu lhe falar uma coisa: o Espírito Santo de Deus só se relaciona com quem não tem dificuldade de ser submisso. Rebelde não tem relacionamento com o Espírito Santo de Deus, não tem. Ele tem liberdade de descer, e ele vem em forma corpórea de uma pomba. Diga pomba, diga pomba, diga mais alto, pomba. Pomba que vem pousar. Olha que loucura. Pousa onde? Na cabeça. Será que você pode alcançar que essa pomba que pousa na cabeça, ela tem um peso? Por menor que seja, tem um peso? Tem 300 gramas, é peso. 600, é peso. Qual o peso de uma pomba? Qual o peso de uma pomba? 200? 430? Mas dá para você entender que tem um peso? Tem um? Quando ela desce e pousa sobre a cabeça, dá para você entender que quem é alvo desse pousar entende que tem um peso sobre ele. O céu dá peso quando eu não tenho dificuldade de me submeter. É quando você sente o peso daquilo. Você sente o peso desse relacionamento. Você sente o peso dos pés. Você sente o peso dele. Você sente esse peso que desce. Aí desce. Aí bate as asas. Porque não caiu, desceu. Desce com cuidado. Desce pousando no lugar certo. E você, eu estou falando para gente inteligente, para uma ave dessa pousar entre o território das patinhas lá, e ela tem que dar aquelas batidas nas asas, para que de repente, quem sabe, eu não sou muito entendido disso, para quem sabe dar equilíbrio e pousar certo, e quando bate essas asas, aquele vento, você é inteligente, você já pegou. Esse relacionamento com o Espírito Santo é pesado. Tem peso de relacionamento. A gente sente essa coisa que vem do céu, que se derrama sobre nós, que se revela sobre nós, que se mostra sobre nós. Vem batendo as asas e não é aquela coisa de unité, não. É muito centralizado. Ele sabe quem é submisso e ele sabe quem não é submisso. Ele sabe quem respeita a mãe. Ele sabe quem não respeita a mãe. Ele sabe quem tem dificuldade de receber ordem. Ele sabe quem tem facilidade de receber ordem. Ele sabe quem discute com o patrão. Ele sabe quem não discute com o patrão. Ele entende essa coisa. Ele sabe. No meio de tanta gente no Jordão, ele pousou nele. Pousou. Vem em cima e assim sente aquela coisa boa pousando. E isso não basta. Isso é um conjunto de consequência ao meu processo de submissão. O céu só não abre, a pomba só não desce, mas quem está lá dentro abre a boca para falar. E isso é maravilhoso, e não é um assunto muito abordado em alguns lugares, ainda bem que está filmando, não tem dificuldade de falar sobre isso, porque ele vai falar revelando a paternidade. Quando ele fala, ele diz: este é. Ele deixa claro no mundo espiritual do que ele está falando. Não tem dúvida do que ele é. Este é meu filho. Então dá para você entender que a falta de submissão, que a submissão me faz ser filho, e a falta dela eu viro o quê?
O relacionamento do céu é com quem se submete. Vou repetir, seja em qualquer nível. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ele vai falar do amor. Esse é o meu filho amado. Ele revela o amor. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Deus tem prazer em mim. Deus está tendo prazer em nós. Ele olhar e sentir aquela coisa assim, de olhar para vocês. Esse é meu filho amado, em que eu me comprazo. Pronto, está resolvido. Essa questão no mundo espiritual está resolvido, porque Deus é Espírito. Tudo que Ele fala é espiritual, diga amém. O mundo é espiritual. Então, quando Ele abre a boca para falar, não é qualquer um, é Deus falando. Então, de uma ponta da eternidade a outra ponta da eternidade, ou como quer que queira, de eternidade a eternidade, Deus falando, todo mundo fica sabendo. Anjo caído, anjo que não caiu, toda essa galera fica sabendo, porque Deus é Espírito. Então Ele fala no mundo espiritual e se propaga com muita rapidez, mais rápido que o rápido. Não se define a rapidez disso, mas é rápido. Esse é o meu filho. Pronto, está resolvido. Só que o território do capítulo 4 não é para qualquer um, só é para filho. Ele não leva para o território do capítulo 4 rebelde. Ele só leva para o território do capítulo 4 quem é submisso, porque ele acredita que não vai decepcionar ele. É mais ou menos aquela história. Deus, ele olha para alguém e acredita tanto que se ele passar na frente de qualquer tipo de baile, ele não vai se sentir atraído, mas em contrapartida o outro tem que dar a volta no quarteirão. Então Deus não tem dificuldade de colocar quem se relaciona com Ele em lugares como esse. Pode ir, eu sei que Ele não vai me decepcionar mesmo. Resolvido. O território do capítulo 4 não é para qualquer um, porque é o deserto. E só suporta o nível desse deserto quem viveu essas experiências pela prática da submissão. Então, o versículo 3 mostra que veio o tentador, veio. Mas antes, o texto diz para nós que ele jejuou 40 dias. Por que ele, esse jejum, essa oração é incessante? Porque o território não me faz ser quem Ele já determinou que eu seja. Quando eu entendo que eu sou filho, eu não sou influenciado pelo território, mas eu influencio o território que eu estou. A problemática toda é você saber quem você é. Então Deus, ele olha para Jesus e diz: esse é meu filho, meu amado filho, é que eu tenho prazer nele. Logo depois vem o capítulo 4. O próprio Deus leva ele lá para dentro para ser tentado. Está resolvido, não vai me decepcionar. Pode oferecer, que ele não vai fazer nada. Pode fazer o que for, que ele não vai se entregar. Não vai, porque eu não vou colocar alguém num território como esse para me causar problema. Então, Deus não tem dificuldade de trabalhar com pessoas desse tipo de comportamento, de colocar num território como esse. Não tem dificuldade disso. Mas, no meio dessa liturgia espiritual, que é o jejum, que é a oração, tal, de repente o tentador aparece. Em que momento o tentador apareceu? Porque Jesus, de certa forma, revelou que estava com fome. Então não esquece de nada que você está recebendo aqui. É muito precioso. Satanás sabe quando a gente está com fome, porque o nosso olhar muda, nosso jeito de andar muda, jeito de apertar a mão muda.
O jeito de escrever muda. O jeito de abraçar muda. Ele sabe quando a gente tem fome. Ele sabe. É justamente nesse período em que a gente não consegue controlar nossas fomes. Foge do nosso controle, meu e seu. Isso aqui é só para provar para a gente que é possível. Então está com fome, aí ele vem. É muito irônico esse trecho. Tem detalhes dentro dele. Vem um tentador, aí vem dizendo assim: se tu és filho de Deus. Espera aí, Satanás é o que? Físico? Satanás é físico? Sim ou não? Ele é espírito. Então ele ouviu o versículo 17 do capítulo 3. O problema é que ele mais guarda aquilo que eu ouço de Deus do que eu. Ele não tem dúvida de quem é você. Ele quer saber se você sabe quem é você. Porque ele acredita mais naquilo que Deus falou, porque ele sabe que Deus não mente, gente. Arrepiei todo agora. Ele sabe que Deus não brincou quando o céu abriu, a pomba desceu e pousou, se relacionou. Ele simplesmente olhou para dentro daquela água e falou: ele é meu filho amado. E o mundo espiritual todo ficou sabendo. Ele não tem dúvida, porque ele sabe quem abriu a boca para falar não brinca, não é dúbio, não fala coisa para animar, gente. Deus não fala coisa para te animar, Ele não precisa. Ele não fala coisa para me colocar para cima. Uau, eu ouvi um negócio hoje que Deus me colocou para cima. Não precisa disso não. Isso não é evangelho. Satanás sabe mais quem eu sou do que eu. Aí é que está o problema. Quando ele olha para ele e diz: se tu és o filho de Deus, ele não está tendo dúvidas. Não, ele sabe, porque ele ouviu. Em algum lugar ele estava ouvindo o que Deus falou a teu respeito. O problema é que ele quer saber se você sabe quem é você. Que Deus já falou, mas e você? Porque é possível você ouvir algumas coisas e não guardar, mas Satanás guarda. Então, na hora desse trâmite de tentação, ele tem que minar de alguma maneira quem está sendo tentado. Como é que mina? Fazendo você desacreditar naquilo que você ouviu, pelo fato da base da dúvida vir dele. Mas ele não duvida. Isso aqui é um jogo. Se tu és, eu gosto de ler para você não achar que é coisa da minha cabeça. Olha a loucura. Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Como é que você vai fazer uma coisa se tornar aquilo que nunca foi? Primeira coisa que ele vem oferecendo que não está na mão dele. Primeira coisa que ele vem oferecendo que não está na mão dele, mas ele tem acesso, é pedra. É o quê? Pedra. Por que ele oferece pedra? Porque a filha que ele gerou não dá a autoridade dele ser pai, um nível de paternidade. Ele é pai da mentira. Por que ele oferece pedra? Porque ele não é pai. Qual o filho que se pediu ao pai? Ele oferece pedra para um filho que pode ter dúvida que de fato seja filho,
e romper relacionamento com o pai, porque ele não é pai. É pecado eu transformar a pedra, eu pegar essas pedras e fazer com que elas se tornem pães? Nunca. É pecado? Não, porque o poder de filho faz essas coisas. Eu posso até transformar a pedra em pão, só que o gosto é de pão, mas o peso é de pedra. Na hora de você comer, ó, fresquinho. Quer um pedaço? Ó, o cheiro, o gosto, ó, identifica os sabores, tal. Mas e o peso? Nunca é de pão. Eu posso transformar? Posso, não devo. Por que eu não devo? Porque quem é filho não precisa lidar com pedra. Qual é o pai que se o filho? Quando eu entendo quem eu sou, eu não preciso lidar com pedra. E aí é um perigo, porque tem filho lidando com pedra. Aí você leva um recado para sua amiga lá, para o seu amigo, que Deus falou que aquilo, tudo que ele está falando que é um relacionamento bacana, aquilo lá não passa de pedra. Porque foi no terreno da tentação que o diabo apresentou aquilo para ele. No final das contas, ele vai até, de repente, ter um relacionamento mais profundo com o pão, porque ele transformou. Mas o peso disso tudo é pedra. E tem gente que está muito cheio de pedra por dentro, porque acha que pode sair por aí pegando pedra e transformando em pão a hora que quer. Você muda o gosto, mas não pode mudar o peso. Aí depois que você come, o gosto é de pão. Aí você deita na cama, o peso é de consciência, que foi pedra. Porque filho que é filho não transforma pedra em pão. Pode, mas não deve. Por que Satanás ele apresenta a pedra? Porque ele não tem outra coisa. Ele sabe que no processo de transformar uma pedra em pão, você pode sair machucado, porque pedra machuca, pedra magoa, pedra fere, pedra arranha. E nesse processo de você transformar isso, você pode quebrar a cara. E no final das contas, você até transformou. Aí o gosto é de pão e o peso de pedra. Não vai mudar nunca o peso. Só que o gosto é um engano. A realidade é mais o peso. O peso contradiz o gosto, porque o peso é a realidade. O gosto é o engano. Se tu és o filho de Deus, se tu és, porque eu sei que tu é, eu sei quem é você, e você sabe quem é você. A pergunta agora para nós é justamente essa: você sabe quem é você? Porque o diabo já sabe, porque ele ouviu. Quando você estava no ventre da tua mãe, ele ouviu antes de você, você era informe ainda, ele ouviu. Ele já te conhecia antes do teu pai conhecer a tua mãe, ele já sabia quem é você. Só que você sabe quem é você? E eu termino aqui. Se eu entendo que sou filho, eu não faço o jogo do diabo. Se eu tenho dúvida de que de fato eu sou filho, eu me lanço nesse tabuleiro dele e faço a jogada dele toda. Porque se eu transformo pedra em pão, como o gosto é o peso é de pedra. Então quanto mais pedra eu tiver dentro que me pese, mais minado eu sou para ele destruir a minha vida. Aí eu encerro dizendo foi dito por ele. É lindo isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não, você não entendeu. Mas de
toda palavra que sai da boca de Deus. Eu acredito naquilo que Ele me falou no versículo 7. Este é. E o é dele é suficiente para acabar com essa tua ideia de que tu é ou não é? Eu sou porque eu acredito em tudo que Ele fala. Eu sou porque eu estou preso naquilo que Ele falou. Eu sou porque Ele não mente. Eu sou porque Ele não brinca. Eu sou porque Ele me ama. Eu sou porque eu sou filho. Eu sou porque Ele é pai. Eu sou porque Ele me abraça. Eu sou porque Ele me visita. Eu sou porque eu fui comprado. Eu sou porque Ele é o que é na minha vida. Eu sou. Eu não sou o que você pensa. Eu não sou o que você diz. Eu sou o que Ele falou. E o que Ele falou antes de eu entrar no teu terreno. O teu terreno é o deserto, mas o que me sustenta aqui dentro é aquilo que Ele abriu a boca e falou: eis aí, este é. Ainda que o diabo diga para você, eu não é, você pode abrir a boca e dizer: eu sou, porque eu acredito naquele que me falou que sou. Eu sou filho, e o resto que se exploda. Filho, sou filho, eu sou filho, eu sou filho, e como filho eu não me sinto atraído pelo jogo do diabo, eu não me sinto atraído pelo baile, eu não me sinto atraído pela cerveja, eu não me sinto atraído pelo fumo, eu não me sinto atraído por essa droga toda, eu não me sinto atraído por essa prostituição que o mundo me oferece. Eu sou filho, e como consciência de filho, eu não me deixo levar nesse joguinho barato dele. Eu sei que ele sabe quem eu sou, ele só está querendo me minar, mas ninguém me mina. Eu sou quem eu sou e acabou. Eu sou filho dele. E no final desse texto você já sabe o que vai acontecer. O diabo se ausenta por um tempo e os anjos vêm servir ele, porque isso é recompensa de filho. Não, você não entendeu. Isso é recompensa de filho. Quem não perde o contato com o céu é servido por ele. Vou repetir: quem não perde o contato com o céu é servido por ele. E os anjos de Deus desceu e serviu. Você está com fome? Eu estou com fome, eu estou morto de fome, mas o meu olhar continua sendo de filho, o meu aperto de mão é de filho, o meu abraço é de filho, o meu relacionamento é de filho, as minhas escritas é de filho, eu atendo o telefone, meu relacionamento é filho, tudo é filho. Eu sou filho, e no final disso tudo, os anjos de Deus descem. Por que desce? Porque o céu continua aberto. Se eu transformo pedra em pão, o céu se fecha. E depois disso tudo, qual é o céu que vai querer se relacionar? Agora não, no final de tudo isso, o céu está aberto ainda. O céu não se abriu de novo, o céu está aberto. E quando o céu se abre, o anjo desce dizendo: quer comer o quê? Quer o quê? Quer o quê? Quer o quê para o final do ano? Você quer o quê? Até dia 31 de dezembro, você quer o quê? Você quer o que para o próximo ano? Você quer o que até junho? Você quer o que até a próxima férias? Você quer o que? Você quer o que? Porque eu, como pai, eu sei da tua necessidade, mas abre a tua boca e fala, porque se você me pedir pedra, eu não vou te dar pedra, eu vou te dar pão, porque como pai, eu não sei o que é pedra. O diabo sabe o que é pedra, eu só sei o que é pão. Eu te dou pão e não te dou outra coisa. Eu não te dou serpente, eu te dou pão, porque isso é comida de filho, é o pai servindo pão. Então coma pão. Terminei. Abra sua boca e ore um pouquinho. De repente você está aí com alguma dúvida.
Porque você acabou ouvindo alguma coisa do diabo e fez você ficar preocupado. E aí? E aí o que? Você é aquilo que ele falou e pronto. Isso não muda. Isso não muda. Isso não muda, gente. Não muda. Eu vou lhe dar 1 minuto para você orar. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo.